Bora bater um papinho sobre comparação, algo tão comum e normal nos dias de hoje, ainda mais com essas questões de rede social, onde é muito comum a gente olhar para a grama do vizinho e sempre achar ela mais verde. Isso porque a grama do vizinho realmente é mais verde, porque é sintética, ou seja, é falsa. Então nem tudo aquilo que a gente vê realmente é. Quando a gente se aproxima um pouquinho, que olha com mais detalhes, né, no que a gente está vendo, a gente percebe essa diferença, né? Que nós muitas vezes somos seres reais, verdadeiros na nossa essência, e o outro que a gente está vendo ali, que a gente não tem noção dos bastidores, muitas vezes faz coisas ali nas portas do fundo que não são muito bacanas ou não são reais, né? Não são verdadeiras, as intenções não são boas. Então a gente meio que tem uma tendência a nos comparar, a nos medir, né? Com coisas que muitas vezes nem reais são. Existe uma carta no tarô que ela fala sobre a comparação, inclusive ela usa como exemplo o bambu e o carvalho, né? E fala que a própria natureza se comparando seria algo ridículo, né? Ou seja, já pensou se ambos as árvores passassem a se comparar, né? Se o bambu se comparasse com o carvalho é uma árvore forte, né? Que quanto mais a tempestade vem, mais ela finca a raiz dela, mais ela consegue se manter ali rígida, né, no lugar. Já o bambu não. O bambu ele é oco, vazio, né, por dentro. Então isso quer dizer o quê? Que muitas vezes você está se comparando com uma pessoa oca e vazia. A percepção que ela passa fora é uma, mas quando você vai olhar mais, você vai perceber que dentro ela não tem nada, né? Então ela está querendo só mostrar uma imagem, uma aparência. Não desmerecendo o bambu, tá, gente? Porque o bambu também é flexível e adaptável, ou seja, todos na sua natureza são necessários. Isso quer dizer que cada um tá no lugar que tem que estar, e não é diferente com a gente. Então, se de alguma forma você não tá onde gostaria, né, e muitas vezes olha para o outro e se compara, se mede, ganha consciência que o outro teve possibilidades, oportunidades, recursos, né, chances e até mais sorte, vamos dizer assim, do que você em determinados aspectos. Mas isso não quer dizer que a sua semente não possua um potencial único capaz de te levar a crescimentos, né, que você nem sequer imagina. Mas se você sempre estiver olhando a grama do vizinho, se comparando, se vendo fulano e achando que você está sempre atrás, achando que as pessoas estão passando de você e você não está se vendo, né? Você não está se enxergando nisso, você não está dando o melhor que você poderia dar, automaticamente você nunca vai crescer e nem sair do lugar. Porque se a gente for olhar, sempre vai ter alguém aparentemente mais rico, aparentemente mais bonito, aparentemente mais feliz. Mas e aí? Você vai viver a vida do aparentemente? Você vai estar se comparando com pessoas que você nem conhece de verdade, que você nem sabe o sufoco que ela passa por trás para poder estar ali mostrando uma fachada linda, maravilhosa. Mas e aí? E os bastidores? Será que você tem ideia do que se passa nesses bastidores? Quando a gente estuda cada vez mais a psique humana, né, que a gente compreende as coisas de forma mais holística, é muito fácil olhar todo um arranjo e de forma mais profunda e minuciosa conseguir compreender, né, o seu ser em si e o que ele tem ali de oculto e escondido. Isso quer dizer o quê? Que fica muito simples e fácil ver o que as pessoas realmente querem mostrar para aquilo que realmente é. Ou seja, quando a gente muitas vezes se importa tanto com o externo, né, de aparentar tanto o externo fora, a gente esquece que dentro existe um ser contido de emoções, de vontades, de desejos, né? E quando a gente foca só no que a gente está vendo, a gente esquece de proporcionar a esse ser ali a plenitude, a alegria, a realização. Então, se a gente ficar sempre olhando para fora, vai nos faltar muitas coisas e vamos acabar vendo também outras pessoas que aparentemente têm mais do que você. Só que é só aparentemente. Dentro, pode ser que o que a pessoa tenha seja nada, né? Então, por que você vai ficar se comparando com uma realidade que você nem sabe o que a pessoa fez para estar ali? Então, para de se comparar. Volta para você.
Volta para sua história, volta para sua raiz, volta para sua ancestralidade e compreenda que você está exatamente aonde a natureza gostaria que você estivesse e que você tem um potencial ilimitado. E toda vez que a gente deixa de olhar para o eu, para olhar para outra pessoa, a gente perde ali a oportunidade de simplesmente dar o nosso melhor e ver a nossa árvore crescer naquilo que ela é, né? Ou seja, todos nós temos uma semente na qual não sabemos como ela vai se desenvolver e o que vai ser essa semente, mas ela só consegue crescer e tomar a sua dimensão quando a gente passa a cuidar do que realmente é nosso, ou seja, a nossa vida, nossa história, nossa verdade. Então hoje a dica que eu quero deixar para você é: pare de se comparar, principalmente pelo que você vê, tá? Os olhos enganam e muito. Aprenda a enxergar o todo. Trabalhar de forma holística é ver todo o contexto, né? Não é só o que o outro quer mostrar, mas ver a realidade no seu profundo. E muitas vezes, quando a gente vai olhar a profundidade de pessoas, a gente compreende como elas são rasas e superficiais. E a última coisa que a gente tem que querer na vida é ser isso, raso ou superficial. Que a sua régua para se medir seja a comparação consigo mesmo. Ou seja, pare e reflita o quanto você evoluiu de 10 anos para cá, porque todos nós saímos do lugar de onde a gente estava e estamos em algum lugar. Isso por mérito próprio, pela nossa caminhada, né, por ter vontade, por ir atrás do que realmente faz o nosso coração vibrar. E se você muitas vezes não está satisfeita com o que você tem, quer dizer que muitas vezes você está vivendo uma vida que não é sua, é uma vida que está mais voltada para fora, para mostrar fora, né, para mostrar o seu determinado sucesso, né, do qual foi vendido aí, do que realmente para se realizar. Então é aí que a gente volta pra gente e busca compreender o que nos faz feliz. Não existe papel pronto, não existe fórmula para felicidade. A fórmula é você se encontrar no caminho e fazer aquilo que você gosta. Porque se você for olhar sempre ao seu redor, você vai ver muitas pessoas aparentemente bem, mas ninguém, eu digo exatamente ninguém, se questiona se essas pessoas estão felizes, se aquilo que elas mostram para fora são de verdade, se o que elas têm dentro para elas é o suficiente para se manter cheia e preenchida. Então para de se comparar e começa a se enxergar no todo para ver o seu processo e aprender a reconhecê-lo e valorizá-lo também e ver os seus méritos, né? Ou seja, suas conquistas, sem se basear no outro. Porque, como eu disse, a gente não usa uma coisa que a gente não conhece para ter como referência. A gente usa a nossa história como referência. Ou seja, eu sei de onde eu vim e eu sei aonde eu quero chegar. Então, fora, nada, nem ninguém, nem vai me limitar, nem vai me iludir para fazer acreditar que o caminho que eu escolhi é o caminho errado. Antes de você olhar para as coisas fora, se questione e se veja dentro. Você está feliz com o que você é? Você está feliz com o que você alcançou? Se você não estiver feliz com os resultados que você está tendo, existe algo muito importante que você precisa ver dentro de você e cuidar do potencial da sua semente. Porque no fim, todo mundo tem algo maravilhoso e extraordinário para apresentar. E quando a gente foca na gente, a gente ganha a possibilidade de dar o nosso melhor, ao invés de ficar aí preso com aquilo que a gente só está vendo e se enganando.